Bom, estamos aí num novo episódio, Casamento ao Ar Livre, e fiquem atentos aos erros que você não pode cometer. Bom, hoje eu tenho convidados incríveis aqui. Larissa, assessora. Se apresenta, Lari. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, saber que é uma honra estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz de participar aí desse tema que eu adoro. E agradecer novamente, né, pelo convite, foi muito bacana. Seja obrigada, muito obrigada. E eu estou com o Eric, o gerente do Recanto dos Sonhos. Se apresenta, Eric, por favor. Prata da casa, né, pessoal? Prazer, sou o Eric, sou gerente de eventos aqui do Recanto dos Sonhos. E estamos aí vindo para agregar em mais um tema muito importante. Muito importante, né, gente? Sim. Incrível. Vamos dar dicas aí do que vocês não podem cometer de erros. Fiquem atentos, hein? Com especialistas no assunto, né? Mas o que vocês acham, assim, qual é o erro primordial quando a gente se fala de casamento ao ar livre? Pensando no casamento ao ar livre, tem intempéries que vocês devem tomar muito cuidado. Ficar atento. Exatamente. Primeira coisa, o clima, né? Que eu acho que o clima é uma das questões que pode favorecer ou... Eu acho que esse é o principal calo aí, né? Essencial. É o e aí a gente consegue até entrar em vários outros quesitos a partir dele. Mas o clima é de extrema importância até mesmo para você conseguir pensar ali no seu start do evento. Eu começaria dizendo até que, assim, em questão de casamento, a gente sempre fala muito da organização e do planejamento, né? Nesse caso, eu acredito que tem que ter ainda um tiquinho a mais de cuidado, né? Um pouquinho a mais aí de cuidado, porque como o Eric disse, é a questão do tempo, do clima, pensar em um plano B, considerando que a gente está falando aí de um casamento ao ar livre, né? Então, diversas coisas podem acontecer, né? Num casamento normal já acontece, ao ar livre, então, o cuidado tem que ser um pouquinho mais redobrado. E até essa questão de clima, né? A gente fala clima, zero chuva, é isso que nós queremos, né? Mundo ideal. Mas não só isso, né? Sim. Pensando num casamento ao ar livre. A gente fala, não é a chuva, não queremos chuva. Só que não queremos muito sol também, né? E também muito frio. Então, os extremos, né? Não queremos os extremos. Não queremos os extremos, São né? fatores que não é controlável. Então, aí que está o ponto crucial. A grande questão, né? Dentro do planejamento de eventos, a gente tem muitas ferramentas que conseguem nos auxiliar e até mesmo a gente consegue difundir o trabalho e também fazer uma prospecção para toda a equipe. Sim, só que o clima, ele não é controlável. Não é controlável. É aí que está a questão, né? Exatamente. Dentro desses quesitos, falando de sol, chuva, temos que pensar aí também primeiramente, qual que é a época que você quer casar. Tem uma época melhor, assim, que... Sim, eu acredito que assim, o casal que decidiu quero fazer um casamento ao ar livre, né? Ponto. Tomou essa decisão, né? O fator estação do ano vai definir aí quando vai acontecer o casamento desse casal, né? Sim. E a gente falando de extremo, não podemos pegar nem meses muito quentes, pensando em verão, nem meses muito frios, pensando em inverno. Então a gente pega aí essas estações meio termo, né? Tanto o outono quanto primavera. De acordo com pesquisas, dizem, né, que mês de abril é um mês bem favorável. Então, para fica a dica aí. Abril é um mês bem favorável, porque o clima verão, né? o clima é ameno e as chances de chuva também são menores. Legal. Então é um mês bem bacana aí para se pensar. Sim. E nos fatores calor, a gente tem algumas intempéries que pode acontecer dentro do evento que é bem complicado. A gente pensando no abril seria o mundo ideal. Sim. Isso tendo salvas para alguns quesitos. Sim. Mas o calor ele pode acabar atrapalhando o seu evento em extremos também. Sim. Questão de maquiagem, questão de exaustão dos convidados. Sim. Porque se você pensar uma cerimônia dentro de um contexto ao ar livre, ela não pode ter grandes extensões, porque o seu tempo dela. Exatamente. Também, né? Sim, o tempo da cerimônia é ideal que seja um pouco menor, né, do que o normal. Porque o seu convidado ele vai estar ali exposto exatamente, a tudo que você está querendo proporcionar há mais tempo. Então é bom se resguardar numa recepção mais simplista, no caso mais de curta. E também você entender ali a parte de líquidos, fazer uma hidratação. Para que ele realmente tenha uma experiência favorável, né? Exato. Porque acho que é muito sobre isso, né? O que você vai proporcionar
Exato. para os seus convidados, né? Sim. E E aí falando a em gente experiência tem muitas, também, né? e falando em experiência também, eu acho que o casamento ao ar livre por si só ele já é uma experiência, né? Por conta do com cenário, a certeza. gente diz que não Sim. precisa ir investir tanto em decoração, porque a própria paisagem é o cenário, né? Lindo já, Aproveitar a natureza, se é um casamento na praia, já tem aí um pé na areia, o mar e o céu azul como um cenário aí de fundo, né? No campo também, a parte de gramas, árvores e flores, né? Então já é um cenário bem bacana. Então é uma experiência que a gente pode proporcionar sim para os nossos convidados, mas pensando, claro, num conforto para todo mundo, Sim, né? Que sim. seja algo Positivo, gostoso né? e confortável para todo mundo. Sim. Ô, Lari, e assim, uma curiosidade, os casais normalmente que procuram esse perfil Sim. de casamento ao ar livre, eu acredito, né, que normalmente eles gostam muito desse contato com Sim, contato com a verde, natureza, com a sim. natureza. Sim. Porque faz mais sentido, né? Exato. É um perfil diferenciado de casal, né? né? Que foge um pouco ali do glamour da noite, né? Sim. Dos vestidos mais pesados, daqueles Brilho, tons né? mais escuros, dos brilhos. As luzes. Exato, as luzes em si. Então, assim, é um casamento mais leve, né? É possível fazer uma gastronomia mais leve, as lembrancinhas, os vestidos, a questão da vestimenta mesmo, dress code do casal, dos convidados. Então, assim, é tudo muito mais leve, mais tranquilo. Então, é possível fazer, assim, pequenas atitudes ali bem gostosas para oferecer realmente uma experiência bem gostosa para os convidados. Eu acredito que seja um tipo um tipo de experiência diferente, realmente, sabe? Foge um pouco do tradicional, casar sábado à noite, Sim. sabe? É bem bacana. Até o vestido da noiva, né? Sim, mais uma leve. proposta um pouquinho diferente, né? Uhum. É bem interessante, As cores né? também, indo As para cores cores. mais leves, nada tão pesado. E assim, o que os casais, né, que estão com esse pensamento, com essa proposta, o que eles podem oferecer para os convidados? Tá. Né, para não ter problemas, para não ter perrengue. Sim, sim. Pensando nessa parte diurna, que aí são duas vertentes também, o diurno e o noturno, de dia você consegue, aí com a preocupação até mesmo, você difundir algumas coisas que são necessidades. Por exemplo, o protetor solar, você consegue colocar um kitzinho para o convidado. Em minis, não precisa você ser exacerbado para aquele momento. Sim. O protetor solar, um leque... Repelente, se é uma área ali que tem muito mosquito. Natureza, né? É isso que nós vamos encontrar, teremos alguns convidados especiais. Uma garrafinha de água, porque ali no momento Sim, hidratação. Da cerimônia ele vai estar mais estático, né? Então não vai, pra gente não ocorrer a movimentação que acaba ocorrendo um ruído ali na cerimônia. A garrafinha de água já proporciona que ele, no mesmo local que ele tiver, ele consegue se hidratar. Exato. E no noturno tem alguns, né, Lari? Tem bastante coisa aí que dá pra... Também pra tem. agregar. Mas eu acho que o que é principal, assim, um convidado, quando ele recebeu o convite para esse tipo de evento ao ar livre, é bacana que, de repente, no próprio convite, ou ali no link que os noivos, de repente, colocam no convite, que direciona para um site do casal, é bacana já colocar também essas informações, né? Para o convidado já chegar lá sabendo o que esperar, Sim, né? Principalmente assim, os casais colocam bastante a questão do local onde vai ser feito esse evento, então como chegar, né? A gente sabe que um casamento ao ar livre na cidade é um pouco mais difícil, então, a gente já sabe que vai ter um deslocamento, então tem a questão aí do mapa, de como chegar, então se é praia, se é campo, é um tempinho de viagem, tem um deslocamento, e também colocar esse tipo de informação. Qual o traje usar, avisar se é uma área, enfim, que tem, de repente, uma incidência maior de insetos, para o convidado se preparar, levar aí o seu repelente, se não for fornecer, informar repelente, colocar algumas opções também de estadias próximas desse local, nessas informações do link, para o convidado, às vezes, vai beber, né, não quer ir dirigir depois, pode ficar também hospedado ali pela cidade, que vai acontecer o evento. Enfim, eu acho que esse cuidado, né, de você avisar antes o convidado para o que ele está sendo convidado e ele se preparar também melhor, eu acho que é bacana do que ser pego de surpresa, né? Sim, eu acho que faz toda a diferença, né? Sim, exatamente. Você está se preocupando com ele, né? Exato. Tem que ter essa empatia. Tem empatia. Exatamente. Se colocar no lugar do convidado. Exatamente. Acho que é justamente isso mesmo, Exatamente. né? Para que ele realmente tenha uma experiência incrível ali. Exato. E aí falando dos erros para não cometer, né? O primeiro é informação, né? Tanto para o casal, básico, né? Exato. Tanto para o casal ele se informar, né? Bom, é legal, é bonito, mas como me preparar para um evento desse? Sim. E aí também informar os convidados. Eu acho que é o primordial, não errar nessa parte. Primeiro,
vamos informar todo mundo. A comunicação. A comunicação é muito importante. Clara e assertiva, Sim. né? A segunda dica, assim, que eu diria para não errar, né, é sempre pensar num plano B, né? Quando a gente fala aí de um casamento ao ar livre, Temos que o ter, mundo né? ideal seria, né? Sol, Tudo, calorzinho, dia clima perfeito, gostosinho, né? aquele ventinho, aquela brisa. Sim. Mas precisamos pensar num plano B, né? Às Sim. vezes ali a gente pede uma previsão do tempo e no fim da tarde a gente é surpreendido, Acaba. né? Exatamente. Então precisa, esse local que vai acontecer, o evento precisa ter ali o seu plano Sim. B, para que num último minuto ali é possível mudar tudo para um outro local, né? Sim. A gente tem essa opção aqui no Recanto, né, É, Vânia? então. Tanto nós temos, Temos. é Legal. verdade. Até mesmo porque já foi usado. Isso em tempos atrás, que hoje eu falo que o nosso espaço ecumênico ele acaba por ter uma área natureza, ele já traz esse clímax. clima, né? Sim, De você estar integrado em todos esses quesitos que a cerimônia do ar livre busca trazer. Né? Só que em uma cerimônia já aconteceu da gente ter que trocar ali Sim. todo o briefing, toda a Sim. agitatória Pensando didática do no evento. plano B, né? Exatamente, porque foi algo que a natureza nos surpreendeu. É Entendeu? o que eu sempre falava muito para os casais, né? Que a gente faz acontecer, né? Sim. O possível que está nas nossas mãos, né? E É. é tão impossível, às vezes, né? O Sim. Eric tá aqui sim. para não deixar mentir. Exatamente. Exato. Para que seja perfeito, só que tem algo muito maior, né? Exato. Que não Tem que nos estar cabe preparado. controlar. E ainda bem que é tem, né? isso. E ainda bem que tem, tá tudo certo, né? Exatamente. Sim. É essa questão do tempo. Eu acho que você tava falando, tava vindo, né, na minha memória, essa questão do nosso espaço ecumênico, que é o Quintal Figueiras, né? Sim. Sim. O porquê que ele existiu, né, Eric? Eu acho que é Exatamente. muito bacana, assim, isso, né? A gente tá, o quê? Uns 6 anos com o espaço ecumênico? 6. Acho que mais ou menos, Aí né? não- O Recanto tem 16, né? A gente vinha, né, vários casamentos ao ar livre. Uhum. Fizemos muitos, Sim, né? sim. Muitos. E aí, como é que a gente falou que o casal precisa estar envolvido na necessidade dos seus convidados, é o que nós fazemos aqui. Sim. Nós estamos muito atentos, assim, nessa questão do que é o melhor para o casal, Sim. né, de viver junto a experiência do casal. Exato. Isso toca muito o coração de todo mundo que trabalha aqui no Recanto, Exato. né? E também tornar real, né? Um desejo que é do casal, né? O casal, quando ele chega, às vezes eles não têm essa dimensão toda que nós que já Sim. trabalhamos na Tem área essa temos. visão, Não né? tem essa visão. Primeira Sim. vez que tá casando, né? Sim. Realmente não tem essa noção de que precisa pensar em todos esses Sim. detalhes. E aí a gente tá aqui exatamente para isso, né? Para É. fazer acontecer. da melhor Exato. forma possível. E a Vânia comentou também um ponto interessante, né? Assim, que tem se feito muitos casamentos ao ar livre, né? Sim. E a gente vem principalmente dessa época de pandemia, em que as pessoas começaram a optar muito por casamentos ao ar livre, Uhum. por conta da circulação e da ventilação, de Sim. as pessoas não estarem tão próximas umas das outras, né? E aí tem essa questão de respirar mesmo, o ar puro e O tudo ar. mais. E eu acho que é uma coisa que vai ficar, né? Porque Sim. a gente tá fugindo realmente muito desse tradicional, né? De fazer em salão, fechado, Acho sábado que à já faz noite. alguns anos Já que- faz alguns anos e com a que a pandemia gente- só reforçou mesmo esse estilo. Sim, Bem bacana. é muito legal. E assim, falando do Quintal Figueiras, né, que é o nosso, né, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente Sim, construiu. que é lindo, maravilhoso. Ele surgiu, né, da necessidade realmente, né, de viver essa necessidade, a gente As experiências, das escutar os nossos experiências, clientes, viver De unir com os dois eles. mundos, né? exatamente Oferecer isso. natureza, mas com uma segurança É. ali, né? Um A coberto. gente via quando não podia ser realizado um evento por conta das condições do tempo mesmo, a gente via a frustração às vezes no olhar e de verdade a gente ficava arrasado junto com o casal. Sim. Às vezes chorava junto com a noiva. É. Enfim, isso era muito triste pra gente. Vimos muitos casais passarem semanas ali no celular, Sim, no computador e Gente, o mais dá uma importante para eles era agonia, tempo. né? Era. E aí, por isso que surgiu o Quintal Figueiras, como um plano B, né? Que Sim. hoje, enfim, por conta de tudo que a gente reuniu dentro do Quintal Figueiras, que é o que o Eric falou, desses elementos da natureza, água, a natureza, folhagem, flores, A luz o natural. peixe, né? Que enfim, Sim. todos esses elementos hoje é muito mais cotado, né, do que... Sim, sim. Enfim, porque a ideia foi essa mesmo, Sim. né? De se Suprir sensibilizar, necessidades, suprir necessidade, Sim. A questão do Quintal Figueiras mesmo, eu falo sempre que até o estudo que foi feito para
para acontecer uma cerimônia ali foi muito logístico. Porque você que faz cerimônias, você sabe que a gente precisa da área de recuo, precisa de várias questões, né? Elementos para que ocorra sempre ali com a maior fluidez, a melhor assertividade. Então eu falo que muitas coisas até mesmo a gente agrega ali a natureza com a logística de quem faz evento. Cada cantinho foi pensado estrategicamente. Com carinho, né, também. Para poder fluir da melhor forma, né? E foi realmente planejado para isso, né? Bacana. Então é bem legal, né? Mas a gente esqueceu de falar a gente falou do calor, né? E se tiver um frio? E se rolar um frio, né? E aí, né? O que a gente pode pensar, né, e prever para que não cometemos erros? Sim. Eu acho que é bacana, assim, da mesma forma que a gente oferece aí um chapéu como lembrancinha, até um leque no calor, a gente pode oferecer aqueles cachemirs, né? Sim, que tá super bonito também. Chique, né? E chique. Oferecer para os convidados ali, cobrir um pouquinho, né? A parte da gastronomia, acho que a gente vai tocar nesse assunto também, que é uma parte muito importante. Mas a parte do frio é bacana, assim, um cardápio mais quentinho, digamos assim, né? Caldinhos, sopas. Risotos, né? Sim, risotos. As ilhas gastronômicas. As ilhas, que, né, a gente tem aqui no Recanto também. Nossa, maravilhoso. Ai, super combina, né? Sim, muito. Que delícia. Uma cascata de chocolate ali com muito frutas, legal. Né? Maravilhoso. E até mesmo aquecedores, né? Porque a gente consegue alocar pelo espaço aqui para dar um conforto aí para os convidados, para todo mundo que vai participar. No Recanto dos Sonhos nós temos aquecedores, tem, né? Não precisamos locar. Sim. Nós oferecemos. Nossa, bacana. Teve um dia que eu vim num evento aqui, realmente tava frio, mas você entra numa área, tá tão quentinho, você fala, ai, que bom. Conforto. Né? Exato, é conforto. Que bom. É bem legal, é bem bacana, né? Inclusive o nosso ar, né? Sim. Ele tem essa flexibilidade, né? Sim. De aquecer e gelar, né? Resfriar. Ótimo. Então, que o pessoal pensa, só resfria. Não. Não. Também aquece. Na parte do frio, ele também aquece. Sim. Que é um só lembramos, muito importante. Muito importante, só que só lembramos da necessidade, viu? Porque muitos convidados vêm até o recanto e aí chega e fala, hoje tá frio. Aí quando entra, fala, nossa, aí dá aquele conforto. Sim. E principalmente as mulheres, né? Que sempre vai de vestido, né? Ombro de fora, Ombro enfim. de fora. Exato. Imagina se privar por conta disso, né? Então, você pensando nesses quesitos, você consegue agregar o evento com qualidade e conseguir fazer com que seja da forma que foi pensado realmente. Tudo é planejamento, né? Realmente é pensar em todas as possibilidades. E assim, principalmente em São Paulo, né? A gente fala que a gente vive as 4 estações do ano no dia, né? A gente sai de manhã com uma roupa, vai tirando ao longo do dia e depois vai pondo tudo de novo, né? Então, assim, muda muito, né? Quando a questão não do coloca, tema realmente tem que tirar de novo, né? Exato. Mas a questão da gastronomia é um ponto bem bacana de pensar, né? Em casamento ao ar livre. A gente, quando fala mais em ao ar livre, na minha ideia vem mais realmente de dia, né? Eu acho que... Verdade, eu também. Né, quando a gente pensa. Pensar mais na questão ou assim, dia. De dia. Ou pôr do sol. Ou pôr do sol, aquele comecinho de noite, né? Então fica bem bacana. E é legal também, assim, ter um cardápio mais leve, né? Sim. A gente comentou das ilhas gastronômicas, que é bem bacana. Mas assim, esse cardápio leve, sei lá, uma mesa de frios. Tem aí a questão das bebidinhas também, que são bem gostosas, refrescantes, tropicais, né? Mais tropicais, isso. Consegue um cardápio intermitente, né? Como um brunch. Sim. Aí você consegue rebuscar. Até sai mais em conta, né? Um casamento com brunch, geralmente ele é mais em conta. É muito legal, né? E fica tão bonito, é muito legal. Sim. Foge do tradicional, né? Nossa, eu acho muito bacana essa questão do brunch de manhã, né? Sim. É um casamento totalmente diferenciado, né? Você consegue trazer elementos de transição que as pessoas consigam ficar tão confortável que parece que nasceu para aquilo ali, né? Então você vê, até mesmo colocando um espumante num brunch, cabe muitas coisas que você pensa, que conforto, que elegância. Eu acho que vai muito além, assim, de você criar, a gente tá falando desse casamento de manhã, né? Sim. Criar uma experiência diferente pro seu convidado. Exato. Porque ele vai falar, nossa, tipo, domingo é de manhã, um casamento. Tipo, ele pode até dar uma, né? Nossa, diferente, né? Sim. Porque certeza que ele nunca viveu isso. Exato. E você,
proporcionar isso pro seu convidado, viu? É fantástico. Eu casei num domingo de manhã, então Ai, eu sou que suspeita legal. pra falar. Você Eu adoro, assim... E como que foi pros Sim. seus convidados Sim, lá? o meu casamento ele foi um mini wedding, então foi muito gostoso. Então a gente tava ali mais a família mais próxima, né? A gente realmente tirou essa badalação ali de ter uma pista de dança e tudo mais. Então foi muito gostoso. Foi um almoço de domingo. A gente pôde sentar com cada convidado, comer tranquilo, bater um papo. E então, acredito assim, que isso tinha muito a ver com vocês. com o meu perfil do meu marido, isso. sim. Da minha família em si. A nossa família não é tão grande, então... É isso, entender realmente o perfil, né, de cada casal, das famílias. Faz E toda propor a diferença. realmente o que for melhor, né, pra cada um. E uma coisa importante que a gente esqueceu de falar, eu acho que um dos benefícios de casar de manhã é a luz natural, né? Nossa, Que pras fotos fica maravilhoso, né? muito, né? Os Os fotógrafos profissionais agradecem. Agradecem. Falamos até junto. Junto, mas porque é real, né? É Realmente. real, fica lindo. As fotos ao ar livre tem um charme, né? Eu Tem. falo que é um estilo de casamento Tem. que é encantador, assim. Por toda a Verdade. questão de natureza, luz natural, né? E é um perfil de casal. É mágico, assim, né? É Fica- mágico. É muito tranquilo, muito gostoso. Ah, que legal. Falando assim dos profissionais até na questão, a gente observa muito eles querendo captar essa luz natural, Sim, trabalhar Sim, ela. buscando, Então, né? buscando. por isso que até vinha à nossa mente esse assunto na hora. Exato. Porque você consegue ali transmitir não só a natureza, mas a natureza nos seus complexos mais extremos que você Sim. consegue captar. Porque quem vê um casamento em outras dimensões, a gente vê o quão é a aparelhagem deles, Exato. né? A questão de luz, aí tem luz quente, luz fria. Sim. Pra quê? Pra tentar chegar num quesito que a luz natural já Exato. nos contempla. E assim, pensando nos casais até que querem pensar em economizar um pouquinho, casar de manhã eu acredito que seja bem mais em conta. Econômico, né? Econômico, porque você economiza em questão de iluminação. Essa questão das Sim. aparelhagens de fotógrafos são bem menos equipamentos que os fotógrafos e filmagem precisa levar. A decoração em si, de flores e tudo mais, porque você já tem a própria paisagem como cenário. E assim, até a busca, né? Como Sim. é algo que eu acho que não de manhã. não é muito, infelizmente, né? Sim, horários mais porque eu acho que o tranquilos. pessoal ainda não percebeu o quantos benefício. benefícios que tem. Porque a hora que der, o pessoal Exato. fala, putz, nossa, é incrível. É muito benefício. Né? Então tem muito mais disponibilidade de vagas. Sim. Por enquanto, né? Até para realmente aproveitar, né? Assim, tem muitos espaços que tem aí as suas agendas mais cheias, principalmente aos finais de semana, no período da noite, né? Então, por que não É uma utilizar... tradição, né? Exato. É uma exato. Ai, casamento sábado à noite. à noite. Quem disse, né? Não. Que e aí tem- você aproveita um sábado de manhã, um domingo, né? Realmente sai mais em conta, né? Bem mais... E acho que, não sei, com seus convidados no seu casamento, Sim. como foi pra eles também essa experiência de ter que se arrumar, Sim. de, né, assim, por ser de manhã? Porque eu escuto muito isso dos casais. Sim. Tudo bem, o espaço, ok, oferece tudo e tal, mas e Questão os outros serviços? do time, né? Né? Entendi. Será que eu consigo? Sim, consegue. Eu acho que é bem tranquilo. O detalhe, assim, a gente tem que todo mundo acordar um pouquinho mais cedo, né? Acorda um pouquinho mais cedo aí, mas acho que também aproveita bem mais. Muito mais né? o dia, né? Por exemplo, você pode fazer Na um vida casamento... é assim, né? Na vida, você acorda Quando mais você cedo. acorda, você o aproveita. Eric que eu diga, né? Que ele eu adoro acordar Só cedo. dela. Eu adoro. O dia parece Sim. que rende muito mais, né? Muito. E assim, você pode começar o seu casamento num brunch, entra a parte do almoço, você fica ali a parte tranquila durante a tarde, né? Então você tem mais horas até de evento. Sim. E uma coisa que tá muito legal e muito em alta, que os casais têm procurado, é de fazer um Destination Weekend, que realmente é uma experiência de um final de semana para você passar mais tempo aí com seus convidados, os familiares, os amigos. Então fornecem num lugar, por exemplo, num hotel fazenda, na praia mesmo, fazer um lugar ali que dá pra fazer tanto a cerimônia, né, do casamento na parte ali, e aproveita uma boa parte do dia, né? Você faz a cerimônia, faz o brunch, um almoço, passa a tarde, Nossa, e os convidados, muito inclusive, bacana. ficam hospedados no local, né? Pra de repente, vai no domingo, ainda tomam um café da manhã juntos, antes de todo mundo ir embora. Então, assim, é uma tendência aí. Eu vejo que muitos Normalmente casais são têm casamentos procurado. menores. Sim, menores. Até pra você poder proporcionar realmente uma experiência mais inclusiva, digamos Intimista, assim, né? intimista. Então, assim, Muito legal. bem bacana. Imagina passar um final de semana todo, né? Com a família, curtindo. Marcante. Festejando o amor. Exato, exatamente. Muito Muito gostoso. legal. Tem havido muita procura. Muito bem. Incrível. Bacana. Incrível até você entender o quanto a gente consegue desbravar esse tema, né? Sim. Essa questão dentro de uma parte de eventos, a gente consegue mesclar aí
toda a época, todo o quesito de casamento dentro de um contexto que aprimore, aflore. Sim. Porque a gente tenta fazer o quê? Proporcionar emoções, trabalhar com criar experiências incríveis, exatamente. né? Acho que a proposta é justamente essa. E cada época vem algo diferente. Exato. Que a Kalari falou, novo, né? Novas tendências. Se a gente pensar no casamento bem lá atrás, né? O tradicionalíssimo. O tradicional era no quintal de casa, né? Exato. E isso, de uma certa forma, né? Até voltou, né? E antigamente, exatamente, tinha isso, né? De fazer muito tempo de casamento, né? Assim, vários dias. Era muito gostoso. Acho que em alguns países isso é tradição, exatamente, não é? Algumas culturas também, né? De fazer vários dias de casamento. Não é só ali, né? Algumas horas. Algumas culturas, ela ainda... enraizado esses formatos. Exato. Então, dentro de casamento ao ar livre, você vê que a gente tem diversas possibilidades, né? É casamento na praia, é no campo, é numa chácara, numa fazenda, é no quintal de casa. Às vezes tem os pais ali que tem um quintal super gostoso, super bonito. Você monta uma estrutura bem bacana, né? Essa questão do Destination Weekend, que também é bem bacana. Então, assim, é um infinito de possibilidades, né? Dentro de ao ar livre. De dia, tarde, noite, é possível fazer... Acho que muita coisa bacana aí para os convidados. E eu acho que o mais importante é fazer algo que se conecte com a realidade do casal. Sim. Né? Sim. Eu acho que tem que fazer sentido. Tem que ser notória. Tem que fazer sentido para cada casal. Esse é o ponto. Exato. Porque você faz um casamento ao ar livre com um casal que de repente fica noturno, gosta mais de balada. Sabe assim? Acho que tem que ter a carinha dos noivos, tem que né? ter o perfil. Eu sempre converso sobre essência, porque a essência ela tem que ser, eu falei até a palavra notória, ela tem que estar ali em primeiro plano. Concordo porque aí a felicidade, o resumo, ela já vem como consequência. Sim. Porque você está fazendo o que você gosta, então é realmente o necessário. Tem a ver com eles, né? Enfim, nossa, olha que legal, que super combina com o casal, né? Sim. Eu acho que isso é bem legal de bem se trazer, né? Sim. Dentro de todos os temas, mano, daria até pra gente brifar. E o que foi positivo dessa conversa e todos os itens. Pra encerrar, vamos colocar em tópicos? Tópicos, né? Acho que é bem bacana. Pega o caderno e anote agora. Vamos anotar. Anote agora aí. Anote agora que a gente vai dar aí o caminho das pedras, né? E não foi pouco, né? Fica até difícil um pouco de lembrar. Lari, ajuda aí. Vamos ajudar. Vamos tentar. Vamos lá. Primeiro falamos também da questão das estações, né? Sim. Que é muito importante. Primeira coisa, acho que é planejamento, né? É planejamento. Sim. Depois, escolher a data, a época do ano. Exatamente. É muito importante. Sim. Depois, ter um plano B. Acho que é primordial, né? Essencial. Exato. Porque teve o sonho, mas vamos pensar no plano B ali. Planejar, para que esse sonho não vire um pesadelo. Não vire um pesadelo. Depois, gastronomia. Sim. Né? De acordo com o que tem a ver. Hidratação, questão de muito calor, pensar nos extremos, né? Sim. Muito calor, muito frio. Sim. Questão de lembrancinhas também, né? Que você já pode ali dentro fazer kits. Já fazer uma lembrancinha de acordo com o horário escolhido, calor, frio, enfim, bacana. Questão da cerimônia não ser muito demorada para não expor os convidados, né? Mais objetiva. Esquecemos de algo? Qual? Acho que é isso. Nossa, eu acho que a gente esqueceu de falar de... É óbvio que a gente não quer que aconteça, mas, por exemplo, se garoar. Sim. Né? Eu acho que é legal ter uma garoinha leve. Uma garoinha leve. Sim. E eles optarem ainda por continuar é uma opção do casal, né? Sim, guarda-chuvas. O guarda-chuva. Então, ao mínimo sinal de chuva, vamos ter, né? Eu acho que é legal. Eu falo que eu sempre naquele meu kit de mala de assessor, eu tenho de tudo que vocês possam imaginar. Né? O kit itinerante, né? Dentro do carro tem tudo, guarda-chuva. Vamos que a gente nem imagina. Tem. Daria um podcast. O que temos dentro da mala do assessor? assessor. Dá, exatamente, que é bem bacana. Dá um podcast o assunto, viu? Muito legal, boa. Muito bom. Sim. Acho que é isso, né? É isso. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Creio que não. Acho que a gente consegue aí dentro de... Abordamos várias questões. Acho que deu para ajudar bastante os casais que aí estão pensando nesse estilo de casamento. Ou não, vamos analisar. Com esse estilo ou não, né? Eu acho que deu um conteúdo bem bacana para ajudar aí os casais, né? Sim, ficou várias dicas, né? E comentem também, né?
Porque assim, até dentro do podcast, quem estiver assistindo, comentar, a gente consegue aí talvez trazer uma segunda edição, pensando em Exato. É porque todos os desse temas. assunto, às vezes Surgem pode surgir vários. outros. Isso. Que esse, né, inclusive surgiu de outro podcast que a gente fez. Um assunto puxa o Então, outro. e se vocês aí têm dicas sobre algum assunto que você quer escutar, tal, traga pra gente, né? Que a gente desenvolve aqui, né? Exato. Muito bom. Bom, é isso. Obrigada e até o próximo podcast.